Nesse outro problema aqui, nós temos três partículas, M, N e P, eletrizadas com cargas iguais, tá? Então eu sei que EM é igual a N, que é igual a EP, e elas estão fixas nas posições indicadas na figura. A força entre MP, então eu vou chamar de FMP, é de 4 vezes 10 a menos 4 newtons. Calcule a força elétrica resultante sobre a partícula N, que é essa que está aqui no meio. Tá? Então, esse problema, gente, ele não é um problema tão óbvio. A gente vai ter que pensar em algumas relações para poder resolver. Tá? Primeiro, né, a gente tem que fazer a análise dos vetores. Como as três cargas são iguais, a gente vai ter que observar que, independente se o sinal for positivo ou negativo, todas elas vão ter força de repulsão. Tá? Então, desenhando aqui os vetorzinhos, a força entre M e N, independente se elas são positivas ou negativas. O exercício passou que as cargas são iguais. Então, essa aqui vai ter repulsão com a força N. Tá? E tem repulsão com a força M. Então, essa força Mn, Fmn, que é a força de M para N, ela é de repulsão. Tá? Da mesma maneira, a gente tem a força de P para N, que também vai ser de repulsão. Eu vou fazer ela aqui em laranja. Porque foi dito no enunciado que elas têm as cargas iguais. Então, a força de N para P, ela também vai ser repulsão, porque o N não quer se aproximar nunca do P. Quando a gente olha, vamos colocar aqui, né, que F, P, N, ela também é repulsão. Tá? Então, se ela é repulsão, e eu tenho duas forças de repulsão, a força resultante na carga N, que o exercício quer calcular, vai ser uma subtração entre Fmn menos Fpn. Tá? Então, agora a gente sabe que tem que calcular essas duas forças. Porém, qual que é a grande dificuldade? A gente não tem as cargas. A gente não tem as cargas. A única coisa que a gente tem é que a força entre M e P, que são as duas cargas que estão afastadas, é de 4 vezes 10 a menos 4. Então você pode pensar, mas professor, não tem uma carga no meio? Então, teoricamente, essa força aqui não deveria existir? Lembra aquilo que eu sempre falo, a gente sempre organiza as forças em pares. Então, existe força elétrica entre M e N, entre N e P? Existe. Mas existe também entre M e P, que são essas duas forças aqui nas extremidades. A gente percebe que M e P estão separadas por 3 centímetros. Tá? Ou 0,003 metros. Né? Eu vou dividir 3 por 100. Vou chegar em zero. Aqui tem um zero a mais, né? 0,03 metros. Então, vamos lá. Existe uma forma da gente descobrir as cargas? Existe, mas aí a gente vai ter que pensar fora da caixa. Tá? A gente sabe que força elétrica... Deixa eu pegar aqui de novo. A gente sabe que força elétrica ela depende da constante. Né? Aqui eu vou substituir, eu vou pôr a fórmula mesmo. Depende da constante, depende da carga 1 e da carga 2. Isso aqui em módulo, né? Que a gente está cansado já de saber. E a distância ao quadrado. Que artifício que a gente vai ter que pensar aqui, pessoal?
carga M é igual a carga N, que é igual a carga P. Então, quando eu multiplico qualquer uma dessas cargas pela outra, eu vou ter uma carga ao quadrado. Tá? Elas são iguais. Se elas forem igual a 2, quando eu multiplicar carga M com carga N, vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Se elas forem valerem 3, quando eu multiplicar Q por N, vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Então eu posso fazer essa simplificação aqui, porque as cargas são iguais. Tá? Melhor do que isso, o que a gente vai poder fazer nesse exercício também? A gente vai perceber que, como as cargas são todas iguais, qualquer par que eu pegar aqui, M ou N, N ou P, ou M ou P, qualquer par dessas cargas, eu sempre vou ter a mesma coisa aqui em cima. Porque a constante a gente sabe quanto vale. 9 vezes 10 a nona. Aqui eu posso até deixar, né? 9 vezes 10 a nona. Vezes o Q ao quadrado. Então, esse produto aqui de cima, ele sempre vai ser igual para a gente. Então, eu não vou precisar mexer nele. Tá? Vai fazer mais sentido agora, né? Por quê? Eu tenho, supondo que eu vou calcular as cargas M e P. Eu tenho essa força, o exercício me passou. Ela vale 4 vezes 10 menos 4. E a distância entre as cargas a gente tem aqui, ó. A distância total aqui é 3 centímetros. Ou, como a gente já viu, 0,03 metros. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar 0,03 ao quadrado a 0,0009. Eu vou multiplicar isso por 4 vezes 10 a menos 4. Eu vou ter aqui, ó, de um lado, eu vou ter aqui 3,6 vezes 10 a menos 7. Isso é igual, isso aqui eu não mexi, tá? Então eu vou ficar com 9 vezes 10 elevado a 9, módulo de Q2 ao quadrado. O módulo você não precisa fazer. Tá? Então eu vou dividir 3,6 vezes 10 a menos 7 pelo valor da constante, que é 9 vezes 10 a nona. E vou chegar numa relação que o Q ao quadrado ele vale 4 vezes 10 a menos 17 coulomb. Tá? Se eu tirar a raiz, eu descubro quanto vai valer cada carga. Certo? Mas eu não preciso fazer isso. Na verdade, pessoal, eu poderia ter parado aqui, ó. Tá? Porque é aquilo que eu falei. Todo par de carga que eu fizer, eu vou ter esse produto aqui de cima. Sempre da mesma forma. Eu não precisaria ter feito esses passos aqui. Eu só fiz para você saber que caso precise calcular como é que chama? A carga, você consiga fazer. Tá bom? Então, agora eu preciso calcular as forças entre esses dois. Como que eu vou fazer isso? Agora que eu tenho esse produto aqui, eu vou simplesmente dividir esse cara aqui, ó, pelas distâncias. Então vamos lá, deixa eu ampliar isso daqui. E vamos fazer o FMN. O FMN é o produto de cima, que é 3 vezes 10 a menos 7, né? 3 vezes 10 a menos 7, dividido pela distância. O FMN é uma distância de 2 centímetros, ou 0,02 ao quadrado. Então, fazendo isso daqui, né? 3,6 vezes 10 a menos 7, eu vou dividir por 0,02 ao quadrado. Isso dá 9 vezes 10 a menos 4. 9 vezes 10 a menos 4 coulomb. E o FPN vai ser esse mesmo valor que está aqui, né? Porque é o produto das cargas que a gente calculou ali em cima,
dividido pela distância entre eles. Só que a distância entre eles é de 1 centímetro. Então, é 0,01 ao quadrado. Tá? Então, fazendo aqui, 3,610 a menos 7, dividido por 0,01 ao quadrado. Isso aqui deu 3,6 vezes 10 a menos 3. Ficou menos 3. Agora, a gente vai ter que fazer a resultante. A força resultante, ela vai ser a subtração entre esses dois valores. Tá? Vou ter que fazer 9 vezes 10 a menos 4, menos 3,6 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, isso aqui, a gente vai ter que acertar os expoentes para você fazer essa subtração. Isso dá 2,7 vezes 10 a menos 3 newton.